Boa tarde, moçada. Dando continuidade, aos nossos estudos sobre regimes totalitários, a gente vai analisar especificamente as características, do regime nazista que se propagou na Alemanha após o final da Primeira Guerra Mundial. Então, ao início, desse nosso estudo sobre regimes totalitários, a gente acabou por compreender que houve na Europa, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, uma série de propagação de regimes totalitários, cujas características principais era a incorporação pelo Estado, das instituições sociais, das instituições democráticas, onde esses regimes totalitários eles vão se propagar por meio do apoio de uma burguesia que era contrária à expansão dos movimentos socialistas e a partir também da apropriação, da utilização dos meios de comunicação de massa, as instituições formadoras de opinião, pelos idealizadores, pelos líderes desses movimentos totalitários. E aqui, nesse caso, nós iremos analisar a situação da Alemanha nazista. Para compreender a chegada do nazismo ao poder na Alemanha, é fundamental que a gente compreenda o cenário alemão do ponto de vista social, econômico, político, em que esse país se encontrava após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, levando em consideração esse aspecto, nesse contexto histórico que a Alemanha se encontra após o final da Primeira Guerra Mundial, é fundamental que a gente compreenda a crise que a guerra deixa para a Alemanha. Eu diria, de certa forma, não uma crise de forma singularizada, mas uma crise plural, onde as características políticas da Alemanha estavam abaladas. A Alemanha encontrava-se governada por um sistema republicano que foi implantado no final da Primeira Guerra Mundial, conhecida como a República de Weimar, onde o Império, sob controle do Kaiser Guilherme II, caiu ao final da Primeira Guerra Mundial, e ali institui-se uma república, e diríamos, de certa forma, uma república fragilizada, que procurava se sustentar sob uma situação de crise em que a Alemanha se encontrava, deixada pela Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes agravava ainda mais essa situação, porque colocava a Alemanha numa situação financeira, economicamente, muito complicada. Só para se ter uma ideia, o marco alemão, que era o dinheiro que estava em vigor na época, ele entrou num processo de desvalorização, onde uma hiperinflação acabava por cada vez mais abalar as estruturas econômicas da Alemanha. Só para se ter uma ideia, o salário de um trabalhador alemão às vezes equivalia a um carro desse de construção que o trabalhador usa para carregar o salário do trabalhador, em função da alta desvalorização do marco alemão. E, cada vez mais, esse marco, entrando no processo de desvalorização, acabou, de certa forma, virando até brinquedo de criança. É muito comum nos livros de história a gente observar as imagens desse cenário caótico da Alemanha quando a gente analisa crianças brincando de pipa, brincando de fazer montagem, empilhamento do dinheiro alemão, em função da desvalorização em que esse dinheiro se encontrava. Daí, em meio a esse caos econômico, em meio a uma república que tenta se manter de pé, vai surgir dentro da Alemanha uma série de movimentos contrários à república. Movimento que, de certa forma, a gente poderia destacar dois movimentos. De um lado, eu diria, pelo lado de um movimento mais de direita, de ultradireita, estava o movimento nacionalista alemão, representado pelo Partido dos Trabalhadores Alemães, que defendiam ideias contrárias ao comunismo, ideias contrárias ao marxismo, que era um movimento que já se fazia caracterizar por uma ideia de autoritarismo e de antidemocracia. Enquanto que, por outro lado, pelo lado de uma concepção ideológica de esquerda, nós tínhamos movimentos, o partido chamado Partido Espartaquista, que era um partido que inicialmente caracterizava ali os grupos insatisfeitos com a República, mas defendia uma estrutura de poder, uma ideologia de poder pautada muito em cima das concepções comunistas.
e depois esse partido acaba sendo incorporado, né, pela Rosa Luxemburgo, que vai idealizar os ideais comunistas a partir desse partido, né, com os princípios comunistas, e vão tentar também, né, aproveitando ali a carona do que vinha acontecendo na União Soviética, né, com a derrubada do poder pela Revolução Bolchevique com o apoio dos soviéticos, eles tentavam também, dentro da Alemanha, fazer um movimento com essas características. E aí eu diria para vocês que, dentro dessa rivalidade política dentro da Alemanha, dessa busca de espaço, onde os partidos estão se articulando em torno do poder, havia essa dualidade, né? Havia essa divergência entre esses dois movimentos que eram mais visíveis dentro da Alemanha. Um movimento de esquerda, né? Na verdade, um movimento de direita, pautado em cima desses ideais totalitários, né? Desses ideais de um regime autoritário, nacionalista, e pelo lado esquerdo havia um movimento, né, liderado pela Rosa Luxemburgo, que era um movimento de ideologia comunista. Aí, em meio a essa situação da Alemanha, né, em meio a esse caos econômico, esse caos político, nós vamos ter também um caos social. A Primeira Guerra Mundial para a Alemanha é desastrosa. Ela deixa um saldo negativo de muitos mortos, pessoas mutiladas, o desemprego que crescia, a fome que assombrava cada vez mais a Alemanha, em função até mesmo, né, desse cenário de crise econômica que a Alemanha atravessava, que acabava por afetar muito, né, a sociedade alemã. Diríamos que dentro da Alemanha, então, não havia instituições capazes de pensar o desenvolvimento da Alemanha, tudo estava falido. É necessário que a gente relativize essa informação. Porque dentro da Alemanha havia um grupo burguês que, bem ou mal, sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, mas tinha suas estruturas de investimento, de financiamento abalado, que era uma burguesia industrial que ainda buscava, né, se reestruturar no pós-guerra, mas que ainda sobrou algo que ela pudesse acreditar e investir dentro da própria Alemanha. Então, dentro desse cenário que a gente acabou de traçar para vocês, dessa crise política, dessa crise econômica, dessa crise social, é que vai surgir o Partido Nazista. Como eu falei para vocês inicialmente, ele era um movimento que representava o Partido dos Trabalhadores, mas a partir de 1919, com a chegada de Adolf Hitler, né, que vai ser convidado a participar desse partido, ele vai acabar sendo transformado num dos maiores protagonistas de reorganização desse partido. Inclusive, ele muda o nome do partido a partir das influências dele, na verdade, né? As influências do Partido dos Trabalhadores Alemães, que já defendia esse movimento de direita, já defendia as ideias autoritárias, essas ideias vão se cristalizar cada vez mais a partir da chegada do Adolf Hitler, né, que muda para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí, com uma abreviação, nazismo, né? Com a abreviação de partido nazi ou partido nazismo. E a partir daí, todas as configurações desse partido, elas passam a ser moldadas pelo Adolf Hitler. A bandeira, né, que inclusive a gente percebe nessa imagem aqui, com o fundo de vermelho, o centro, né, uma esfera branca, e no centro, né, dessa esfera nós vamos ter a famosa suástica, né, que por muito tempo ela virou um símbolo de qualquer movimento nazista. Aqui essas duas cruzes gamadas que se intercruzam e formam essa simbologia aqui que representava, né, a raça pura que os alemães, né, consideravam que eram os arianos, que estariam no centro, né, dessas ações como protagonistas. E um dos elementos fundamentais do partido nazista, no sentido de mobilização das massas, vai ser principalmente, né, a concentração de pessoas em espaços públicos, principalmente em praças, nas ruas, nessas mobilizações, numa concepção onde, principalmente o Hitler, ele discursava para essa população, com um discurso nacionalista, um discurso muito forte, um discurso onde ele acusava os grupos vencedores da Primeira Guerra Mundial, né, os países, a Inglaterra, a França, né, de terem humilhado a Alemanha. Ele criticava o Tratado de Versalhes, que ele dizia que era o ditado de Versalhes. Ele acusava democratas de serem conspiradores. Na verdade, é bom que se compreenda que para o Hitler tudo era conspiração. Judeus conspiravam, capitalistas liberais conspiravam, democratas conspiravam. Para ele, a Alemanha era essa espécie de alvo, sob olhares, né, de diferentes países,
onde a Alemanha seria inviabilizada de qualquer possibilidade de crescimento, né? Os alemães estariam fadados, né, a carregar, né, essa culpa eterna da Primeira Guerra Mundial. E a partir daí, o Hitler tentava convencer a população alemã de que eles deveriam, né, essa autoestima abalada pela guerra deveria ser restaurada, eles deveriam buscar uma alternativa de se vingar, né, dessa situação conspiratória, né, por qual a Alemanha atravessava. E aí, o nazismo, como um movimento de inspiração do fascismo, né, o fascismo italiano ele surge primeiro, né, como um partido que se propõe a chegar ao poder. E aí o fascismo, né, é fundamental que a gente faça essa comparação, porque o fascismo italiano ele cria muitas dessas diretrizes que caracterizam os regimes totalitários. Eu diria que o nazismo, em parte, copiou várias dessas concepções, né, de regimes totalitários. E aí é que, em 1923, após o exemplo da Itália, a Itália, em 1922, chega ao poder, né, lá na Itália, o fascismo chega ao poder a partir de um movimento organizado pelo Mussolini chamado Marcha sobre Roma. E o Hitler ele vai tentar isso a partir da região da Bavária, lá na Alemanha, ele vai tentar também derrubar a República do Weimar, né, a República de Weimar a partir de um golpe, né, que vai ser conhecido como golpe da cervejaria lá da Bavária, né, onde ele vai tentar deflagrar um movimento contra o governo da Bavária. Ele será, esse movimento, né, liderado pelos nazistas, vai ser combatido, né, o governo da Bavária tem força para desarticular o grupo, prende vários nazistas, inclusive o Adolf Hitler foi preso, e na prisão ele vai escrever a obra-prima dele, o livro dele chamado Minha Luta, né, Mein Kampf, que vai ser conhecido, né, uma obra onde vai trazer os pilares principais do nazismo. E nesses pilares dessa obra Minha Luta, do Adolf Hitler, ele vai trazer 3 princípios fundamentais que caracterizaram muito o nazismo. Quando a gente trata das características específicas do nazismo, como regime totalitário, é fundamental que a gente destaque essas 3 características. Uma delas foi a defesa do arianismo, né, do que os alemães seriam, os germânicos seriam essa raça pura, descendente dos arianos, né, daí o arianismo. A outra característica era a característica, né, que o Hitler defendia como a busca do espaço vital, e a outra característica seria o antissemitismo, né, onde os alemães acabaram criando uma certa aversão, um certo ódio contra os judeus. E aí nós temos, né, nessas concepções dos nazistas, né, essas características específicas, uma delas era essa ideia de que os alemães, né, os germânicos, eram a raça pura, porque haviam herdado dos arianos, né, uma concepção genética, e ao longo de toda a história da humanidade, esses germânicos, eles não teriam sido, de certa forma, influenciados na sua formação genética pelas raças que eles consideravam inferiores. Né? Eles consideravam-se ainda puros nessa concepção genética dessa raça pura dos primeiros habitantes, né, da Terra, né, que seriam os arianos. Outra concepção, né, defendida pelos nazistas era que para a Alemanha existir enquanto um grande reino, era necessário que ela buscasse um espaço, né, territorial onde fosse garantida as riquezas para a Alemanha, onde ela pudesse trazer para a Alemanha, convergir para a Alemanha, né, uma estrutura de existência econômica, suprimentos, eu diria escravos, né, tudo isso eles iam buscar em outros territórios que eles consideravam como espaço fundamental para a existência do Terceiro Reich. Né? Daí a política militarizada alemã como uma política agressiva, né? O estado de beligerância defendido pelos nazistas como uma necessidade, né? Uma necessidade de se construir esse espaço vital. E, por fim, né, a terceira característica específica desse regime alemão, nós vamos ter o antissemitismo, né? Essa ideia de ódio, de aversão aos judeus, onde o Hitler vai dizer que os judeus conspiravam contra os alemães
Inclusive, dentro da Alemanha do pós-guerra, havia um grupo de judeus que detinham certo capital financeiro, né? Tinha uma estrutura de funcionamento a partir de alguns empreendimentos, havia toda uma estrutura, né, de funcionamento, como médicos judeus que tinham clínicas, né, e outras estruturas do sistema produtivo industrial que pertenciam a judeus. E quando se analisava a questão social da Alemanha e relacionava isso com as questões econômicas, percebia-se claramente que havia um grupo judeu detentor de uma certa riqueza. Embora a Alemanha atravessasse uma crise no pós-guerra, mas, né, um grupo de judeus detinham ainda um capital que se diferenciava muito, né, dos chamados germânicos. E, de certa forma, isso para Hitler, ele via isso como uma das causas da situação financeira que os alemães se encontravam, né? Ele tentava o tempo todo mostrar aos alemães quem é que dentro da Alemanha havia dinheiro, as condições de sobrevivência dentro da Alemanha, quem tinha essas melhores condições. E aí ele sempre apontava os judeus, né? Daí ele atribuía aos judeus a culpabilidade também por essa situação de crise em que os alemães estavam atravessando. Daí a política antissemita do partido nazista, ela vai se caracterizar principalmente em cima, né, da construção de um ódio do germânico contra os judeus. Há esse texto aqui, né, da Maria Helena Capelato, né, da D'Alesso, que vai dizer o seguinte, ó: o antissemitismo é um dos valores do partido, ou seja, né, o antissemitismo e os valores do partido, no caso do partido nazista, já se faziam presente na alfabetização, ou seja, os nazistas construíram toda uma representação de educação, uma estruturação de educação a partir, né, da concepção antissemita, né, para os germânicos. Então, esses valores do partido, essa ideia da aversão aos judeus, ela já era, eu diria para vocês, um tema de estudo, de aprendizagem dos alunos a partir da alfabetização, né? Orientando as crianças a terem aversão aos judeus. Mestres deveriam usar imagens que apresentassem judeus de maneira deformada, esteticamente feia, contrastando, né, com as de arianos de expressão bela. Se a gente for buscar as representações dos judeus por meio de imagens que a propaganda nazista criou, e a propaganda nazista foi muito forte quando se tratou, né, da propagação do antissemitismo, nós vamos compreender sempre o quê? Nós vamos compreender sempre a imagem dos judeus vistos como pessoas más, como pessoas feias, pessoas deseducadas, deselegantes e traidora. Há contos na Alemanha, né, que são muito cristalizados, a ideia de que o animal, né, a raposa, ela seria um animal traiçoeiro, né? E os judeus se foi associado à figura da raposa quando eles começaram a fazer representações de contos infantis, ou seja, os professores trabalhavam com contos nas escolas, ensinando as crianças a ler, onde eles associavam a figura do judeu a uma raposa, ou seja, um animal, né, capaz da traição. Então, isso foi muito forte na concepção da formação desses jovens para que ele já crescesse com essa ideia de aversão e de ódio aos judeus. Nessas duas imagens que eu coloquei aqui, na imagem de cima nós temos, né, essa política antissemita já praticada pelos judeus, né, quando Hitler chega ao poder, né, que é a perseguição dos judeus, né, o isolamento deles. E embaixo nós temos, né, contrastando isso, nós temos uma representação aí da juventude germânica, né, a juventude hitlerista, né, que acaba por passar por meio dessa juventude uma concepção de que o alemão é educado, ele é civilizado, ele tem bons modos, e aqui tipicamente nessa juventude fazendo a saudação nazista, né, que foi muito forte, muito comum na Alemanha nazista, principalmente quando eles estavam em presença do Hitler. E aí é necessário que essas características do nazismo, que foi escrita pelo Hitler na obra dele, Minha Luta, ela só vai ser colocada em prática quando Hitler chega ao poder. E é fundamental que a gente compreenda, né, como vai ser essa chegada do Hitler ao poder. De certa forma, gente, o Hitler ele não chega ao poder por meio do golpe. Ele tentou o golpe lá em 1923, não deu certo, ele foi para a prisão, ali ele escreve o livro dele, ele sai em 1925...
E aí a Alemanha, né, nesse intervalo de tempo, né, depois de 23, 24, 25, 26, a Alemanha ela começa a se estabilizar, ela dá uma estabilizada. A República do Weimar, né, a partir de 1925, elege um presidente chamado, né, Hindenburg, né, que vai ser o presidente da Alemanha, da República do Weimar. Ele vai ser presidente de 1925 a 1934, que é quando ele morre, né? E aí a Alemanha ela dá uma estabilizada a partir de quê? Do financiamento do capital internacional, principalmente os Estados Unidos, né? Que injeta capital dentro da Alemanha, a Alemanha dá uma estabilizada e ali aquela situação de crise dos primeiros anos pós-guerra, isso diminui bastante, né? E eu diria que a partir de 1925 a Alemanha dá uma certa equilibrada. Agora, o problema que vai agravar a situação da Alemanha é a crise de 1929. Porque a crise de 1929, apesar dela ter, né, como epicentro os Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York, mas o resultado, né, os desdobramentos dessa crise, ela afeta todo o mundo capitalista. E a Alemanha, que usufruía de recursos dos Estados Unidos, que havia pegado crédito com os Estados Unidos para tentar se estabilizar, a Alemanha se vê obrigada a devolver todo esse crédito, ou seja, quando ela começar a respirar economicamente, aí vem outro desastre, né? O capitalismo liberal ele quebra em Nova York e sai afetando as economias, que eram economias, eu diria, periféricas, porque dependiam do capital dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, que injetava dinheiro nessas economias para fortalecer, lógico, os Estados Unidos não colocava dinheiro nessas economias porque ele era bonzinho, ele colocava porque era uma forma de empréstimo, você empresta e cobra com juro. Mas aí, quando vem a crise de 29, os Estados Unidos faz o quê? Ele apressa esse retorno, né, desse dinheiro emprestado. E os países são obrigados a se descapitalizarem. E, novamente, a Alemanha volta a uma situação complicada de crise, né, a partir de 1929. E, nesse cenário, o partido nazista volta, né? Ele se refaz, o Hitler reconfigura o partido, né? Ele passa a assumir que ele não vai mais dar golpe, que o caminho é democrático para se chegar ao poder. E aí ele vai mobilizando uma série de instituições, a universidade, as escolas, a família, a imprensa. Essas instituições, né, elas vão criando uma espécie de clubes, de grupos que apoiam o nazismo, né? O nazismo vai buscar apoio também da burguesia que tem medo nesse momento da expansão do comunismo, tem medo também, né, da quebra, né, de perder seus últimos investimentos. E, de certa forma, vem a eleição de 1932 e o partido nazista já mais fortalecido, eles vão disputar essas eleições. Porém, o Adolf Hitler vai disputar com o Hindenburg, né, que era o presidente em exercício da Alemanha, ele perde essa eleição. Mas o parlamento alemão, né, o parlamento alemão fica sob controle do partido nazista. A maior parte dos deputados eleitos para o parlamento eram do partido nazista, embora o Hitler tenha perdido a eleição. E sendo assim, vai haver toda uma pressão em cima do Hindenburg para ele escolher o Hitler como chanceler da Alemanha. Porque a República Alemã era uma república parlamentarista. Ela precisava de um primeiro-ministro, né? E daí quem escolhia esse primeiro-ministro era o presidente eleito, no caso o Hindenburg. Nesse caso ele vai fazer o quê? Ele vai ser pressionado, como o partido nazista ganha o parlamento, ele vai ser pressionado pelo parlamento, pela burguesia alemã, que ele deve escolher o Hitler como chanceler. E aí ele nomeia Hitler chanceler em 1933. Percebam que o Hitler chega ao poder dessa vez pelo caminho democrático. Ele não dá golpe, ele não derruba governo, ele é convidado, ele é levado para o governo alemão através de um viés democrático. Ele usufrui-se, né, desse caminho democrático para chegar ao poder, o que, de certa forma, é meio que contraditório para os regimes totalitários, porque o Mussolini na Itália chega ao poder convidado pelo Vítor Emanuel, que era o rei. O Hitler chega ao poder, a Alemanha convidado pelo presidente eleito, né, para assumir esse poder. E é a partir daí que ele começa as articulações dele, né, enquanto forma de governo dentro da Alemanha. Então, meus caros, na próxima aula a gente analisa o governo de Hitler dentro da Alemanha, né, como é que vai acontecer os desdobramentos, como é que ele vai colocar em prática, né, esse poder, né, essa política instituída
pelo partido nazista. Como é que ele vai transformar a minha luta, Mein Kampf, o livro que ele escreve, num projeto de governo dentro da Alemanha, ok? Então, aqui a gente acaba encerrando a nossa aula. Eu aguardo vocês na próxima aula e até lá. Um abraço a todos.